Alô, alô, turma! Espero que estejam bem, desejo muito axé a todas e todos. Aqui é o professor Reinaldo, da disciplina de Botânica e Agroecologia, e hoje vamos ter nossa primeira videoaula referente ao tópico 1.1 da disciplina, sobre as origens e história das agriculturas no mundo. Na sequência da disciplina, a próxima videoaula nossa vai tratar do tema domesticação de espécies e os principais centros de domesticação e irradiação da agricultura no mundo. Então são duas aulas que se complementam, né? E antes da gente entrar na parte de agroecologia, é importante a gente se perguntar primeiro o que é a agricultura, né? Qual a definição de agricultura? Como definir? Se for buscar pela raiz da palavra, ou seja, pela etimologia, agros significa, vem de arado, vem de campo arado, ou seja, um sinônimo para terra cultivada, terra arada ou terra cultivável, né? Portanto, a gente pode definir a agricultura como a arte ou o processo de cultivar, de se manejar o solo. Manejar o solo para quê? Né? Manejar o solo voltado para a produção de alimentos ou matéria-prima geral aí para vestuário, construção, medicamentos, ferramentas, enfim, uma série de finalidades e para atender interesses humanos, seja do ponto de vista da segurança alimentar ou em outras diversas áreas aí de atuação. E não dá para falar de agricultura sem falar nos sujeitos que praticam a agricultura. Então, a agricultura é uma atividade humana conduzida pelas mãos dos agricultores e agricultoras, que ao longo da história, né, desenvolveram esses processos de manejo do solo e, como a gente vai ver mais adiante, de domesticação e melhoramento genético de espécies animais e vegetais já ao longo de milhares de anos. Beleza? A agricultura abrange diferentes formas de ser praticada. Então, geralmente, a agricultura aí a gente vê muito como a arte de cultivar terras aradas pela raiz da palavra, ou seja, roças e lavouras, né? Mas a agricultura é mais ampla, porque ela envolve diversos outros tipos de agroecossistemas. Por exemplo, as hortas, né? Em horta também se faz agricultura. A gente chama de horticultura, essa arte de cultivar as hortas. Também outro termo que você já deve ter ouvido falar é silvicultura, né? Ou seja, o cultivo de árvores. O nome silve vem de florestas, né? Esses silvos. Mas não dá para dizer que uma monocultura de eucalipto é uma floresta, né? Então tá mais para uma monocultura de árvores para fins madeireiros, né? Na verdade é o que lida aí a silvicultura. Então, tem várias formas de se praticar agricultura e essas diferentes formas de praticar agricultura acarretam em diferentes tipos de agroecossistemas, né? Então, de acordo com a forma de manejo, a extensão do manejo, as ferramentas, insumos utilizados, o interesse de quem maneja, as características da propriedade, detenção de terra, enfim, tudo isso, para quem vende, tudo isso influencia a cara dos agroecossistemas, ou seja, influencia sua composição, influencia sua biodiversidade, influencia os processos ecológicos do solo, os processos da água, influencia o funcionamento dos agroecossistemas. Então, no nosso planeta, a gente sabe que a ecologia nos ensina que os ecossistemas são esses sistemas de organização natural da vida no planeta Terra. Né? E nos ambientes agrícolas, então, ou seja, os ecossistemas nos quais se pratica agricultura, a gente chama eles de agroecossistemas. Né? Então, nessa imagem que eu estou mostrando aqui, vocês estão vendo diferentes tipos de agroecossistemas. Desde agroecossistemas mais abertos aqui, né? Como uma pastagem, ou uma monocultura de cana, né, até agroecossistemas intermediários que mesclam, né, espécies rasteiras, já tem uma diversidade maior de espécies, até esses aqui embaixo que a gente chama de sistemas agroflorestais, né, sistemas altamente diversos, complexos, que procuram imitar os processos ecológicos naturais. Então, para mostrar para vocês
que a cara dos agroecossistemas varia de lugar para lugar, de condições de solo para condições de solo, de cultura de cada povo, ou seja, de inúmeros fatores ambientais, sociais, econômicos, culturais e políticos. Aqui o exemplo de uma horta. Uma horta caseira é um agroecossistema, né, voltado aí para uma produção de alto consumo. Então, uma horta no seu quintal, na sua varanda, né, e mesmo que em vaso, é um pequeno, é um mini agroecossistema, onde qualquer ecossistema, qualquer ambiente em que a gente transforme num ambiente de cultivo, né, pode ser considerado um agroecossistema. E aqui o exemplo de um agroecossistema já mais complexo, né, como um sistema agroflorestal, né, que mescla espécies arbóreas, nativas ou frutíferas, né, com cultivos agrícolas. Por exemplo, esse da foto aqui que eu estou mostrando é um sistema agroflorestal de café, né? Para quem sabe, né, o café do agronegócio geralmente é cultivado em monoculturas, né? Ou seja, o café é cultivado sozinho. Né? Aqui nesse sistema agroflorestal vocês podem ver o café sendo cultivado junto com açaí, jussara, abacate, manga, citros, né? Uma certa diversidade de espécies. Então esse é um exemplo de um sistema agroflorestal. Né? E E hoje nós temos também, ao contrário disso, sistemas altamente tecnificados de monoculturas em larga escala, né? Mas como chegamos até aqui, né? Vamos para falar um pouco da história da agricultura, a gente tem que resgatar um pouco mais anterior à história da nossa espécie, um pouco antes ainda refletir sobre a história da vida no planeta Terra, né? Então, esse gráfico, não sei se vocês já viram ele em algum lugar, né? Ele mostra como se fosse colocar todo o período de tempo geológico da Terra proporcional às 24 horas de um dia, né? Para a gente ter uma noção aonde que o ser humano surgiu nessa história, né? Então, as rochas mais antigas são datadas de 4,5 bilhões de anos atrás. Os primeiros organismos vivos foram registrados, né, seres procariontes, unicelulares, há cerca de 3,6 bilhões de anos atrás. Né, há 3,5 bilhão de anos atrás, os primeiros organismos fotossintetizantes, ou seja, capazes de transformar a energia luminosa, a energia do Sol, em energia química, né, por meio do processo de fotossíntese, permitindo também a liberação de oxigênio e complexificação e fixação de carbono e complexificação das moléculas orgânicas, né, no planeta. Né. E percebam que os primeiros organismos vivos teriam surgido aqui entre 5h30 e 6 horas da manhã, né, os primeiros fotossintetizantes, e trabalharam durante bilhões de anos até termos oxigênio livre na atmosfera, modificando a atmosfera terrestre há 2 bilhões de anos atrás, que já seria mais de 1 hora da tarde nesse dia hipotético. Né? Os primeiros fósseis registrados aí de seres eucarióticos teriam surgido aí, então, entre 4 e 5 horas da tarde, já no fim do dia. Né? Os primeiros multicelulares só lá pelas 8 horas da noite. Né? As plantas só conseguiram ocupar o ambiente terrestre nesse dia hipotético entre 9h30 e 10 horas da noite. E pegando a era mesozoica, onde surgiram aí as angiospermas, são as plantas com flores, e os dinossauros que surgiram e desapareceram da face da Terra, tudo isso entre 10h30 e 11h30 da noite, né? Alguns milhões de anos, né? E o ser humano teria surgido faltando 30 segundos para meia-noite. Ou seja, há cerca de 500 mil anos atrás, por aí, né? Então, a gente vê, diante disso, como nossa história é recente, né, diante da história da vida no planeta. E como nossa espécie, em tão pouco tempo, conseguiu transformar quase todos os ambientes terrestres. Né? A ponto da gente hoje viver uma nova era geológica chamada Antropoceno, exatamente porque a maior força transformadora dos ecossistemas
do planeta é o ser humano, é a ação humana. E essa ação humana tem acarretado consequências sérias que ao longo do tempo nós vamos seguir colhendo os frutos disso. Então é importante refletir sobre nossa história, a história da agricultura e a história também desses impactos que o ser humano tem causado no planeta, né? Para a gente pensar que caminho queremos seguir para frente enquanto humanidade. Então, falando de evolução humana e a origem da agricultura, né, primeiro é bom lembrar que o gênero Homo, né, principalmente apresentado aí por outras espécies, ele tem cerca de 2 milhões de anos, segundo evidências arqueológicas. Também a arqueologia já nos mostrou que o uso do fogo ele já era feito há cerca de 1,4 milhões de anos atrás, né, o que já revolucionou, né, a história dos hominídeos, né? E a nossa espécie Homo sapiens, ela teria surgido pelas evidências arqueológicas há cerca de 500 mil anos atrás, mas só ganhou abundância, né, mesmo uma quantidade populacional considerável, há cerca de 150 mil anos. E aí a gente pega esse primeiro período da nossa espécie, né, da pré-história, que a gente poderia chamar de período pré-agrícola, porque a agricultura marca um antes e um depois na história da humanidade. Esse antes a gente chama de período paleolítico, né, no período no qual o Homo sapiens ele dependia diretamente dos recursos naturais e ciclos sazonais para se alimentar. Ou seja, a alimentação é a base de caça, pesca e coleta. Ou seja, extrativismo. Caça de animais na floresta, pesca de peixes e outros seres aquáticos e coleta de vegetais, sejam frutos, folhas, raízes, tubérculos, comestíveis, né? Enfim, o ser humano dependia dessa busca ativa por alimento para se alimentar cotidianamente nesse período pré-agrícola, assim como todo qualquer outro animal, né? Viviam em pequenos grupos nômades, ou seja, grupos que migravam de um lugar para o outro. Geralmente essas migrações seguiam as épocas de produção, por exemplo, de frutos ou de alimentos, no caso de vegetais, né? E no caso de animais e pescado, né? Dependendo da época. Rio sobe, a gente sai da beira do rio e arma acampamento, arranchamento temporário na terra firme, vai fazer caça e coleta. O rio baixa, época boa de pesca, arma o rancho na beira do rio, vai pescar na beira do rio, coletar os alimentos de outro ambiente ali da beira do rio. Então essas migrações seguiam a disponibilidade natural dos recursos necessários para a alimentação. Beleza? É importante lembrar que até hoje alguns grupos humanos ainda vivem de atividades prioritariamente de caça, pesca, coleta, às vezes com uma agricultura ainda rudimentar, de baixo impacto, né? E nessa história também, é bom lembrar que vocês podem perceber que eu quase nunca uso o termo o homem, né? Eu sempre refiro à espécie como a espécie humana, o ser humano, Homo sapiens, né? Que é composto por homens e mulheres. Na literatura, vocês vão ver muita coisa, o homem, aquilo. Então, também é um cuidado que às vezes a gente pode tentar usar na nossa linguagem, né? Reconhecendo aí que nossa espécie é a espécie humana, composta por homens e mulheres. E, inclusive, como falar da história da agricultura e escrever que o homem inventou a agricultura, uma vez que as mulheres tiveram um papel fundamental nesse processo. Provavelmente foram as mulheres que descobriram, que inventaram a agricultura, né? E num processo que marcou a transição do período paleolítico, no qual a alimentação humana era focada em atividades extrativistas, caça, pesca e coleta, para o período neolítico, no qual sociedades agrícolas começaram a se desenvolver, né? Ou seja, a agricultura, por meio dos processos de domesticação de espécies de plantas e animais. O que é essa domesticação?
é você passar a controlar o ciclo de vida e a reprodução de plantas e animais para atender interesses humanos, nesse caso, né? Então isso foi fundamental para o início da agricultura. Então, há cerca de, você vê, o ser humano ganhou abundância há cerca de 150 mil anos. E há cerca de entre 14 e 10 mil anos atrás é que a agricultura surgiu em diferentes locais, com diferentes climas, solos, biodiversidade diferente, em diferentes povos, de maneira independente. Mas quase sempre aí nessa faixa entre 14 e 10 mil anos atrás. E essa mudança, para vocês verem como que a maior parte da história da nossa espécie, ela foi vivida, né, num modo de vida extrativista, né, por meio da caça, pesca e coleta. De 150 mil anos atrás até 14 mil anos atrás, o ser humano era caçador-coletor, né? Então, mas vários grupos, diferentes grupos humanos em diversas partes do mundo fizeram essa transição para a agricultura de maneiras diferentes, de acordo com as diferentes condições locais de solo, água, biodiversidade, clima, com diferentes recursos e biodiversidade, e também com diferentes formas, tradições, culturas e religiões. Então a agricultura surgiu de maneira independente. Por isso que eu também não gosto de usar agricultura no singular e falar da origem das agriculturas no mundo, porque foram várias as agriculturas em locais diferentes do planeta, o que é assunto da próxima aula, né? Agora falando então um pouco sobre essa revolução agrícola do Neolítico, mas como o ser humano teria aprendido a identificar, né, que uma espécie ali vegetal, que aquela sementinha vai dar origem à mesma planta que eu coletei lá na mata, né? Então isso se explica muito pela forma de organização das sociedades paleolíticas, ou nesse processo aí de revolução do Neolítico. Nos arranchamentos temporários havia uma divisão do trabalho, no qual os homens geralmente percorriam distâncias mais longas em atividades de caça e pesca, né, e também faziam coleta principalmente de matéria-prima para ferramentas, construção e também alimentos, né, principalmente frutos, porventura fossem encontrados nesse processo de caça e pesca, né. Do mesmo jeito, as mulheres também caçavam e faziam coleta. Geralmente a caça feminina, tem até um artigo recente que demonstra isso, que era uma caça de pequenos animais, geralmente, que circundavam os arranchamentos temporários, né? E essas mulheres, geralmente acompanhadas das crianças pequenas, saíam para fazer coleta de frutos, tubérculos, folhas, enfim. A maior parte da diversidade vegetal coletada para fins alimentares era feita pelas mulheres na divisão de trabalho das sociedades ali paleolíticas. Então, dessa forma, primeiro, né, milhares e milhares e milhares de anos de observação, né, do que pode comer, do que não pode, em qual época cada planta produz, né? Isso é um acúmulo de conhecimento ao longo das gerações, né? Até que em algum dado momento a descoberta da semente deve ter sido feita, provavelmente tem duas hipóteses. Uma é que nas trilhas de transporte, quando eram carregados, por exemplo, acolheu ali um tanto de grão, né? Tá carregando, cai alguns grãos no caminho. Né, ao percorrer aquela trilha novamente, você pode ver ali uma mudinha nascendo. E pensar, isso não estava aqui. Eu carreguei aquelas sementes, isso está nascendo. Será que algum estalo, alguma conexão surgiu aí? Né? Outra hipótese é a hipótese do lixo orgânico. Né? Nesses aldeamentos temporários, havia descarte de alimentos. Restos de alimentos eram descartados como se fosse uma grande composteira, em áreas que depois se desenvolvem, inclusive, em solos bastante férteis, né, por haver muito descarte de matéria orgânica. E nesses locais, provavelmente, sementes podem eventualmente ser descartadas juntos. Então, ao observar ali na zona de descarte, ou seja, no seu lixo, brotando um vegetal semelhante ao mesmo vegetal que você foi colher ali, isso dá um estalo. E a partir daí, provavelmente, esse processo de cultivo teria se iniciado, né?
E isso foi possível também graças à evolução das ferramentas, né? Então, há cerca de 12 mil anos atrás, já havia uma grande diversidade de ferramentas fabricadas para uso agrícola e alimentar, né? Então, há cerca de 10 mil anos atrás, a maior parte dos povos do mundo já tinha adotado alguma forma de agricultura como parte do seu modo de vida, né? E as sociedades neolíticas, então, entre 10 e 5 mil anos atrás, elas já tinham condições de semear plantas, manter animais em cativeiro, ou seja, criação com vistas aí a multiplicar para utilizar de seus produtos, seja leite, seja carne, seja pele, lã, né? Então, plantas e animais eles eram especialmente escolhidos e explorados, né? E esses foram então sendo selecionados. E esse processo de seleção é o que a gente chama de domesticação, que é uma seleção artificial dessas espécies originalmente selvagens para o convívio humano, né? Então, dessa forma que sociedades então extrativistas se transformaram em sociedades agricultoras, né, que incorporaram a agricultura como parte do seu modo de vida. Não que a caça, a pesca e a coleta tenham sido abandonadas. Deu 10 mil anos atrás, acabou a caça, a pesca e a coleta, agora todo mundo faz agricultura. Não é assim, né? O processo é lento e a caça, a pesca e a coleta nunca foram abandonados. Basta ver que até hoje nós temos comunidades extrativistas aí no Brasil mesmo, na Amazônia, no Cerrado, né? Então, né, só para também a gente não criar aquela visão, acabou aqui, começou outra etapa. Não, mas esse processo todo, que ou seja, durou milhares de anos, a gente chama de Revolução Agrícola do Neolítico, que é a passagem então do extrativismo à agricultura, essa transformação na história da humanidade, na forma de obter alimentos e modo de vida e de organização social. Então, provavelmente foi a primeira grande revolução que transformou a economia humana, né? E com base aí, como vocês podem ver, né, provavelmente com um papel importantíssimo da ação das mulheres ali, lá na invenção, na descoberta do papel da semente, né? Então tá. E aí, então, cada povo, em cada lugar do mundo, passou então por um período de desenvolvimento da agricultura, melhorando suas técnicas de cultivo, de criação animal, de seleção de variedades mais adaptadas, né? E aí a gente chama isso já de um período de irradiação da agricultura. O que, do ponto de vista da segurança alimentar, trouxe mudanças ali muito importantes, né, na história da humanidade. Então, você imagina um período de caça, pesca e coleta, você não tem garantia que vai se alimentar todo dia. Não há garantia de sucesso na caça e na pesca, e ainda mais em quantidade para alimentar uma população crescente, né? O extrativismo também, a competição, inclusive, com outros animais, outros grupos humanos buscando os mesmos recursos. Então, no período paleolítico, a fome era um fantasma que circundava os grupos humanos, né? Por outro lado, com a possibilidade de se cultivar plantas mais próximas dos aldeamentos, a possibilidade de fazer estoque, né, de alimentos para períodos de escassez, né, de estabelecer moradia mais permanente, fixa, ou seja, sair do modo de vida nômade para o modo de vida sedentário, tudo isso traz uma certa segurança, né, e inclusive segurança alimentar, né? Então o ser humano passou a se alimentar todo dia praticamente, ter uma capacidade de modificação do ambiente para atender seus interesses também muito maior, né, tanto por meio de conhecimentos e práticas de manejo do ambiente, da produção, né? A possibilidade, aí, como eu falei, de moradias próprias, ou seja, provavelmente nessa época diferentes bases das agriculturas, das grandes civilizações da pré-história tenham surgido aí nesse período neolítico, né? Também, como eu falei, algumas dessas sociedades e civilizações complexas com organização e hierarquias, inclusive, né, as diferentes formas de exploração do ser humano pelo próprio ser humano, muito disso avançou, né, no processo aí, no período neolítico. Então percebam aqui nessa figurinha como que
ilustrando de maneira geral como que uma aldeia sedentária, mesmo ocupando um território menor, ela pode produzir alimento para mais pessoas quando comparado a um agrupamento nômade, que precisa percorrer longos territórios para garantir quantidade de alimento por meio da coleta, caça e pesca para alimentar um grupo. Ou seja, há uma capacidade de suporte de crescimento populacional dos grupos no modo de vida nômade. Né? Por outro lado, grupos sedentários, né, com uma agricultura bem desenvolvida, conseguiram aproveitar o espaço para produzir alimento em maior quantidade, inclusive estocar, o que permitiu um aumento na população, né, e o que garantiu aí o desenvolvimento dessas sociedades pré-históricas. Então vejam bem, quais foram então as chaves aí desse processo? Em relação às plantas, o aprender como cultivar as sementes, né? Ou seja, esse processo, o papel da semente e como manejar elas, né? Para trazer variedades selvagens e conseguir manejar elas para produzir perto de você. A possibilidade de acumular, produzir para acumular estoques durante períodos de escassez, né? A observação e a experimentação contínua com os vegetais, né, tornando as plantações mais produtivas, os processos de seleção, cruzamento, tudo isso, né, foi contribuindo para a evolução das agriculturas em diferentes partes do mundo. E além disso, né, também a própria culinária, gente, dependeu muito desse processo, porque você tendo segurança alimentar e alimentos ali domesticados, vegetais, animais domesticados que fazem parte, isso abre uma possibilidade enorme de então de inovar na cozinha. Então as culinárias tradicionais aí orientais, as bases dessas culinárias, as bases biológicas da biodiversidade dessas culinárias, provavelmente veio desse período aí neolítico, né? E em relação aos animais, a domesticação dos animais proporcionou o uso como, por exemplo, trabalho animal, né? Fazer os animais trabalhar, ou seja, potencializando a capacidade de transformação dos ambientes, né? O uso da tração animal. Além disso, o ser humano passou a influenciar diretamente na reprodução deles, né? Com cruzamentos orientados, né? A construção de cercas, né, ou limites para os animais, manter os animais perto e ir fazendo um processo de aproximação. Né? E a possibilidade também de utilizar, né, não apenas a carne, né, sem a necessidade de um excessivo gasto de energia pelos processos de caça, ter uma fonte de proteína animal mais próxima. Além disso, né, todos os outros derivados, né, de produtos animais. Bem, e onde surgiu a agricultura então no mundo? A agricultura provavelmente surgiu aqui no Oriente Médio, entre os vales do rio Tigre e Eufrates, o vale do rio Nilo, essa região chamada de o Crescente Fértil, região bíblica ali, e teria surgido há cerca de 14 mil anos atrás, que é o registro mais antigo aí que se tem de trigo domesticado. Provavelmente os primeiros cultivos foram trigo, cevada, cereais, né? Mas a agricultura surgiu em outros locais do mundo, na China, na Índia, na África, nas Américas, na América Central, América do Norte, nos Andes, na Amazônia, enfim, diferentes povos, culturas, civilizações, em momentos históricos diferentes, em ambientes diferentes, em contextos diferentes, fizeram essa transição para a agricultura. E nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Mas aqui mostrando para vocês o exemplo da evolução de ferramentas no período neolítico que propiciou essa revolução do neolítico. Né? Então aqui a gente já vê foices, né, de pedra, alguns povos já começaram a manejar metal, né, picareta, machados, e essa aqui, olha que interessante, que parece uma pedra e uma pedra mais arredondada. Essa chapa aqui, coloca-se os cereais por cima e por meio dessa pedra mais arredondada, rola ela, né, usando como uma forma de moer e fazer farinha, demonstrando que no Neolítico também essas diferentes formas de processamento de animais. Você fazia farinha, já tinha massa, provavelmente já fazia pão e outros tipos de massa, né?
Além disso, olha só, utensílios como panelas, chapas, né, vários utensílios de cozinha. Então, evolução de ferramentas, tanto para a agricultura quanto para a alimentação, né, foram fundamentais para a evolução também da agricultura e da culinária nessas sociedades neolíticas. E o outro fator chave do processo de história da agricultura é a domesticação de espécies, né? Que também em locais diferentes do mundo foram espécies diferentes. E aí na próxima aula exatamente nós vamos falar sobre isso. Quais foram os principais centros de domesticação de espécies e origem da agricultura no mundo e como que essa agricultura espalhou também a biodiversidade mundial, né? Então isso é assunto da próxima aula. Por enquanto, a gente fica aqui com as referências dessa aula, que eu usei para me embasar aqui, o livro de História das Agriculturas no Mundo, do Marcel Mazoyer e Laurence Roudart, né, um livro que aborda aí a história das agriculturas do Neolítico à crise contemporânea. Ele está disponível aí no Google Classroom para vocês e pode ser baixado em PDF também na internet. A minha sugestão de leitura para abordar esse tópico 1 a introdução do livro, na página 41, o capítulo 1, que começa na página 51, e o capítulo 2. O capítulo 1 fala mais dessa história das agriculturas, o capítulo 2 vai falar mais sobre os centros de domesticação, né, a partir da página 97. Então fica aí sugestão de leitura para complementar. Gratidão, espero que vocês tenham gostado da aula e vamos seguir proseando. Heré!